Olá, eu me chamo Naí, sou estudante de Ciências Biológicas na Universidade Federal de Campina Grande e hoje venho ministrar essa microaula da disciplina de Micologia, que é ministrada pela professora Kyriaki Nuri. Vamos falar sobre fungos. Reino Fungi, uma pequena jornada pelo seu mundo. Bom, antes de iniciarmos nossa pequena jornada, é necessário que a gente tenha conhecimento em que área os fungos eles estão inseridos. Pois bem, o ramo da biologia que abrange e estuda os fungos e suas propriedades é a micologia. Dada essa informação, agora vamos continuar nossa jornada. O que são fungos? Os fungos, eles são um grupo de organismos, né, eucariontes, heterotróficos, que podem ser unicelulares ou pluricelulares, né? Eles possuem alimentação por meio de absorção através das ínfas, e têm estruturas somáticas leviduriformes ou filamentosas, né? Eles apresentam parede celular com quitina, e possuem reprodução, de modo geral, por esporos. Hoje, eles são representados por mais de 100 mil espécies, porém, todos os anos são descobertas novas espécies, né? Depois dos insetos, eles são o grupo de organismos mais diversos no planeta, com 5 milhões de espécies. Os fungos, eles são organismos que coabitam conosco, pois eles são encontrados em quase qualquer lugar que nós estamos. Além disso, né, eles têm sido usados em diferentes propósitos desde os primórdios da humanidade, né, principalmente na produção de alimentos e também possuindo grande importância na indústria farmacêutica, né? Na agricultura também, muito importante, na medicina humana e na medicina veterinária, assim como também na biotecnologia, que a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Ecologicamente, né, os fungos, eles são considerados os lixeiros do mundo, né, pois eles possuem a capacidade de reciclagem de todo tipo de material orgânico que de qualquer origem, né, que ele torna esse material orgânico assimiláveis para as plantas. Junto com as bactérias, né, os fungos, eles são os principais decompositores do planeta. Os fungos, eles são classificados em eles foram classificados em 5 filos e eles foram reconhecidos como reino em 1969. Porém, em 1990, foi proposto que os 5 reinos fossem reagrupados em 3 domínios: o Archaea, o Eubactéria e o Eukarya. E, atualmente, o reino Fungi ele faz parte do domínio Eukarya. Eles são classificados em 5, como eu já falei, e eles podem ser agrupados pela presença de quitina na parede celular, pela nutrição, por ter glicogênio como reserva, e também a estrutura somática haploide e dicariótica, né, na maior parte do ciclo de vida. Aí, os 5 filos são esses que nós podemos ver, né? São os quitídeos, mucormicota, glomeromicetos, ascomicetos e basidiomicetos. E agora eu vou mostrar a vocês um pouquinho de cada filo, as principais características. Os quitrídeos, eles são pertencentes ao filo Chytridiomycota. Eles ocorrem em ambientes aquáticos, apresentam esporos flagelados, são os únicos, inclusive, maioria decompositora, alguns são parasitas de protista, a reprodução é assexuada ou sexuada. O mucormicota, do filo Mucormicota, são encontrados no solo, não formam corpo de frutificação, né? São responsáveis pelo apodrecimento de diversos alimentos, pode ser
parasita ou viver em simbiose. A reprodução deles é assexuada. Os glomeromicetos, do filo Glomeromicota, são simbiontes mutualistas obrigatórios em mais de 90% das plantas vasculares. E o que isso significa? Ser um mutualista obrigatório significa que, para ele sobreviver, a planta tem que sobreviver. E aí eles vivem nessa relação simbiótica. E a reprodução dele é assexuada. Os ascomicetos, do filo Ascomicota, são encontrados em ambientes marinhos, de água doce e terrestre, a maioria decompositora, alguns parasitas de protistas, e aí desse filo se encontram os produtores da penicilina, né? Que é um antibiótico que foi descoberto. E a reprodução é assexuada ou sexuada. Os basidiomicetos, do filo Basidiomicota, são cosmopolitas, isso significa que eles estão presentes em todo o planeta. Eles exercem um importante papel na manutenção dos ecossistemas, né? Podendo atuar na biorremediação de solos contaminados e no tratamento de efluentes. A reprodução deles pode ser assexuada ou sexuada. Agora nós vamos falar um pouco da estrutura morfológica macroscópica. Macroscopicamente, os fungos eles podem ser divididos em dois grupos. Os bolores, que apresentam uma colônia filamentosa, e as leveduras, que apresentam, em geral, uma colônia cremosa. Aqui na imagem, nós podemos ver a colônia filamentosa e a colônia de leveduras. Como mostra a foto, realmente bem cremosa e um aspecto cremoso. Aqui é mais uma foto na placa de Petri, né, dessas colônias, a filamentosa e a com leveduras. A gente pode ver a diferença delas. E agora a estrutura morfológica microscópica. A unidade estrutural dos fungos, ela é representada pela ínfa, que em conjunto é chamada de micélio. O micélio ele pode ser apresentado de duas formas, como micélio vegetativo, né, que tem a função de nutrição, fixação e crescimento das espécies, e também o micélio de frutificação, que tem a função de reprodução da espécie. Como a gente pode ver aí na imagem, a gente tem a ínfa, o micélio vegetativo e em cima o micélio reprodutivo, que é o de frutificação. A reprodução, né? Assim como muitos organismos, os fungos eles possuem reprodução assexuada e sexuada, como eu já citei. A reprodução assexuada, ela é mais importante para a multiplicação e dispersão da espécie. Já a reprodução sexuada, ela tem como principal função a variabilidade genética. A reprodução dos fungos ocorre principalmente por meio de formação de esporos, do quais podem ser produzidos de maneira sexuada ou assexuada, como eu falei. E a imagem a seguir, ela mostra o ciclo de vida generalizado dos fungos, né? Toda a questão desde dos esporos, a germinação, e todos os passos que seguem para haver toda a reprodução, tanto assexuada como sexuada. E agora, vocês se perguntam, por que estudamos os fungos, né? Como podemos observar durante toda a aula, né? Os fungos, eles são fundamentais para o funcionamento e a manutenção do equilíbrio dos ecossistemas, né? Além deles serem bioindicadores de poluição, né? Muito importante também isso.
E na indústria alimentícia, eles são usados em processos de fermentação, né? Processos fermentativos, na produção de cerveja, vinho, no processo de aromatização de pães, entre outros milhares de processos, né? E outra coisa, muitos fungos eles podem ser consumidos diretamente como alimento, porque eles apresentam grande valor nutricional, né? Como, por exemplo, o champignon, aquele cogumelozinho champignon. Já na indústria farmacêutica, né, com a descoberta da penicilina, que foi uma das mais importantes, porque aí deu início, né, à utilização de antibióticos nos humanos e etc. Agora, já na agricultura, os fungos eles podem apresentar tanto benefícios quanto malefícios, né? Os benefícios, entre outros, se dão pelas relações simbióticas, né, com a utilização de micorrizas, né, na fertilização de solo, controle biológico e etc. Né? Agora, assim, e com isso, né, com esses estudos, né, teve a possibilidade do conhecimento, né, e por meio da seleção do homem, né, ele tem escolhido a linhagem de fungos que são mais favoráveis para as associações, essas associações. E, por outro lado, também, os fungos, eles podem causar prejuízos, como, por exemplo, a gente vai ver aqui na imagem, é, a ferrugem do café, a ferrugem do milho, praga da batata, né? E aí acontece que a utilização de fungicidas, às vezes, não apresenta uma solução muito definitiva para o problema, né? E esse foi a nossa pequena jornada pelo, pelo Reino Fungi, né? Espero que vocês tenham gostado e que tenha sido esclarecedor e de como a gente pode enxergar ao redor coisas, as coisas tão pequenas, né? E a gente não sabia nunca para pensar sobre isso. Então, obrigada pela atenção e essas são as referências e muito obrigada.